Hoje eu vou ensinar para vocês um método maravilhoso para dar tilt, para bugar a mente de um conservador de direita. Meu caro conserva, fã de Nando Moura, eleitor de Bolsonaro, você sabia que o movimento feminista e o movimento LGBT estão intrinsecamente relacionados com o surgimento do capitalismo? Não sabia não? Assiste, não corta os pulsos agora, espera o final do vídeo. Eu já falei nesse canal em outros vídeos e volto a repetir, o capitalismo não é apenas um modo de produção, o capitalismo é um comportamento, é uma cultura, né? É um modo das pessoas se comportarem em sociedade. Então, quando o capitalismo ele inaugurou sua fase industrial, que foi com a Revolução Industrial, porque antes da Revolução Industrial era capitalismo, só que em sua fase comercial. Principalmente a partir da Revolução Industrial, houve na sociedade uma série de mudanças irreversíveis que eu quero falar sobre elas aqui e vou mostrar de que maneira é que isso fomentou o surgimento do feminismo, o surgimento do movimento LGBT. Não é nem fomentou, é abriu possibilidade para o surgimento desses movimentos. Vamos voltar lá para o contexto da Revolução Industrial para poder entender esse processo. O que é que aconteceu lá? Existiu uma grande demanda por mão de obra, porque surgiu as indústrias ali na Europa, primeiramente na Inglaterra, e uma demanda enorme por mão de obra, precisava de gente para trabalhar. E somente os homens não eram suficientes, precisava de mulher também, até porque a mão de obra da mulher era mais barata. Mulher, criança, cachorro, papagaio, todo mundo foi para as indústrias trabalhar. E todo aquele processo que vocês conhecem de jornadas exaustivas, 16 horas por dia. Só que, apesar dessa exploração, isso tem um lado negativo muito forte, claro, foi a partir desse momento que a mulher ela saiu de dentro de casa e começou a ter autonomia financeira. Mesmo que seja uma autonomia só para comer, mas começou a ter autonomia. Se livrou das dependências do seu marido. E isso é muito importante. É um processo embrionário, mas muito importante, é um divisor de águas para a emancipação da mulher. Inclusive é um fato histórico que começou a acontecer de maneira mais frequente essa questão da mulher perder a virgindade antes do casamento na Revolução Industrial, porque as mulheres ficavam nos galpões, né, dormiam junto com os homens, com as crianças, com todo mundo ali naqueles galpões, porque não dava nem tempo de voltar para casa para dormir. Eles trabalhavam até tarde da noite e tinham que começar a trabalhar no outro dia cedo. E tem uns galpões que o pessoal dormia. E nesses galpões começou a acontecer de tudo, né? Inclusive relações sexuais. Então começou naquela época a ser quebrada essa questão da mulher casar virgem. Foi nesse contexto. Mas o principal disso tudo, sem dúvida, é o ganho de autonomia financeira da mulher, que naquela época poderia parecer que isso não geraria uma mudança tão drástica assim na sociedade, mas com o desdobramento, com o desenvolvimento do capitalismo, hoje, mais ou menos 300 anos depois da Revolução Industrial, a gente está vendo as consequências aí na sociedade. Então passou a Revolução Industrial, o capitalismo se desenvolvendo, além da mulher ganhar autonomia financeira, ela começou também a ascender na sociedade. Por quê? Olha só, para um capitalista racional, imagina um capitalista, ele é racional do ponto de vista econômico. Para ele pouco importa se o funcionário dele é homem ou é mulher, ou é gay, ou é, não sei. A única coisa que importa para ele é se aquele funcionário traz dinheiro para ele. É a racionalidade econômica. É por isso que aí vem um segundo ponto, que é a questão no capitalismo, os valores tradicionais da sociedade, eles são deteriorados em torno de um valor único. Estou falando de valor moral, né? O valor único que é o capital. No capitalismo, você é respeitado se você tem dinheiro. Você é respeitado se você é consumidor. Se você não é consumidor, você não tem voz, você não é ouvido. E a partir do momento que a mulher ganha autonomia financeira, que a mulher ela ascende socialmente, que ela mostra a sua competência e começa a conseguir cargos maiores dentro das empresas, algumas mulheres viram artistas e começam a ganhar dinheiro de outras formas também. E aí é importante lembrar que somente no capitalismo que surge a figura do gênio artístico, né? E algumas mulheres também começaram a ascender nesse aspecto. E essa mobilidade vertical deu poder à mulher no sentido dela ser ouvida. Gente, eu não estou aqui com aquela visão idílica de que o capitalismo é o mundo das oportunidades. Não é bem isso. A gente sabe que a mobilidade vertical no capitalismo é uma mobilidade que é muito maquiada
fazem muita propaganda de que essa mobilidade acontece com uma grande frequência. Não acontece com tanta frequência assim, a gente sabe disso, mas o fato é que passou a existir essa mobilidade, que antes não existia. Na Idade Média, você nasceu nobre, você vai morrer nobre, você nasceu servo, você vai morrer servo. Não tinha, era zero de mobilidade vertical. No capitalismo começou a existir. Existem casos que todo mundo conhece, de pessoas que nasceram operárias e se tornaram dono dos meios de produção. É possível acontecer, ainda que seja um processo muito difícil. Mas esse processo de mobilidade vertical não precisa necessariamente sair de uma ponta e chegar a outra ponta. Muitas pessoas nascem pobres e chegam até a metade da escada, viram diretores de firmas, viram microempresários, artistas, enfim, dá para chegar mais ou menos na metade da escada. Existe um certo nível de mobilidade vertical no capitalismo. E esse processo de destruição dos valores tradicionais, gente, não é uma conspiração. Não existe o senhor do capitalismo que está lá em cima e ditando as regras. Não, o mercado ele é anárquico. Então, imagine o seguinte. Existe toda uma indústria em torno do sexo hoje. Existem fabricantes de camisinha, existe fabricante de pílula do dia seguinte, existe o sex shop, existe toda uma indústria, filme pornô, uma indústria em torno do sexo. Os capitalistas dessa indústria, eles querem ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro a mulher tem que transar. E é aí que começam as disputas de interesse. Olha, vou colocar uma propaganda lá na televisão estimulando as pessoas a transarem, as mulheres para transarem, convencer as mulheres de que elas são livres para transar a hora que elas quiserem. É a busca pelo próprio interesse, é a busca pelo lucro. O mercado, ele é anárquico e o único valor que importa é o capital. Portanto, todos os valores tradicionais que possam ser uma pedra no sapato para o processo de acumulação de capital, esses valores são destruídos. E a mesma coisa que aconteceu com a emancipação da mulher também aconteceu com a emancipação dos gays. É o mesmo processo, os gays começam a entrar no mercado de trabalho, começam a ganhar dinheiro, começam a ter autonomia, inclusive começam a assumir sua homossexualidade a partir do momento que tem autonomia financeira, né? Enquanto o sujeito que está numa família conservadora, pode observar, ele só assume a homossexualidade quando ele ganha autonomia financeira. Agora imagine isso de maneira ampliada, né? Na Europa inteira, na América inteira, em boa parte do mundo. A quantidade de homossexuais começa a crescer entre aspas, o pessoal começa a se assumir, e como no capitalismo você tem voz se você tem dinheiro e se você é consumidor, o pessoal começou a ganhar dinheiro, começou a ter voz, começaram a surgir artistas homossexuais, astros do rock, Freddie Mercury aí é exemplo disso. Aí no Brasil surgem atores, diretores de novela que botam o beijo gay na novela e começa todo esse processo. Em relação a essa questão quando eu falo que você tem voz quando você é consumidor, um exemplo assim emblemático foi a propaganda revolucionária lá da Boticário, que botou os casais gays na propaganda. Por que a Boticário fez isso? Porque gay consome, é simplesmente por isso, não é porque eles queriam fazer algum tipo de militância, não, gay consome, então eu vou botar lá o gay na propaganda porque ele vai comprar o meu perfume. Inclusive, a Boticário teve naquela época um aumento de 5% nas receitas, porque os homossexuais gostaram muito da propaganda e foram lá comprar, deram preferência a Boticário. Então veja que no capitalismo a única coisa que importa é se você está contribuindo para o processo de acumulação do capital. E isso pode parecer perverso, é de certa forma perverso, mas tem um seu lado positivo muito forte que o pessoal de esquerda, inclusive, não reconhece. E o último ponto que eu queria abordar aqui, para fechar o raciocínio, é que as relações de produção no capitalismo, elas são impessoais, diferente do que acontecia na Idade Média. Olha, quando você vai comprar um notebook, uma televisão, você não sabe quem produziu, você simplesmente vê aquilo na prateleira, tem um preço lá, você compra ou não compra. Você não quer saber, quem foi que produziu essa televisão? Foi um gay? Foi uma mulher divorciada? Não, você não sabe. Isso também contribuiu bastante nesse processo de emancipação da mulher, do gay. Contribuiu também para a destruição desses valores tradicionais da sociedade. E na Idade Média era diferente. Na Idade Média tinha os artesãos que produziam as mercadorias e a relação do artesão era direta com o seu cliente. Ele poderia, inclusive, se recusar. Você é divorciada, não vou produzir cadeira para você. Assim, filho, vai fazer cadeira com o outro. No capitalismo isso é bastante diferente. E o Marx ele tem uma visão negativa a respeito disso, que é o fetichismo da mercadoria. A mercadoria ela esconde as relações sociais que estão por trás dela, as relações, no caso, de exploração. Mas eu enxergo um lado positivo nisso aí. E qual é a conclusão? A conclusão é aquilo que eu tinha falado no início do vídeo. Meu caro conservador, é inegável, é absolutamente inegável que existe uma relação direta entre emancipação da mulher, movimento feminista, movimento LGBT e capitalismo.
Sem revolução industrial, sem o surgimento da sociedade de mercado, não existiria movimento LGBT, pelo menos nos moldes atuais, não existiria movimento feminista também, pelo menos nesses moldes atuais e com essa força e com esse desenvolvimento que está tendo nos dias atuais. Por que é que existe cirurgia de mudança de sexo? Porque tem demanda. E por que é que tem demanda? Porque o pessoal tem dinheiro para pagar. Só por isso que existe. Sem capitalismo não existiria, inclusive, cirurgia de mudança de sexo. Eu buguei a sua mente, né? Mas não corte os pulsos, por favor. Eu não quero ser causador da morte de ninguém. Eu quero apenas que você reflita, porque esse processo ele é absolutamente irreversível. Não tem como retroceder, não tem como estancar, porque é inerente à sociedade de mercado, é inerente ao capitalismo. Cada vez mais vão surgir mulheres ricas, gays ricos, em posições sociais muito influentes, inclusive até no Estado. Cada vez mais vão existir mulheres juízas, desembargadoras. Já até no Brasil, mulher inclusive já foi até presidente da República. Não vai demorar para termos um homossexual assumido como presidente da República. Eu já tenho homossexual juiz, desembargador e por aí vai. Por isso que esse processo ele é irreversível. Os gays e as mulheres vão cada vez mais ter voz na sociedade. Só existe uma solução então para você que está aí altamente incomodado com o desenvolvimento do movimento LGBT, com a conquista de direitos, né, do movimento LGBT, é acabar com o capitalismo. É você se unir ao pessoal lá da esquerda, se infiltrar lá, ficar fingindo que você é esquerdista, quando na verdade seus objetivos serão outros, né? E você fazer uma revolução aí, ajudar o pessoal na revolução para acabar com o capitalismo. Talvez acabando com o capitalismo esse processo ele possa estancar ou retroceder. Fora isso, não tem outra solução não. E aí você que admira Bolsonaro ele defende o capitalismo, né? Ih, rapaz, e agora? Isso é tudo, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. Todo vídeo eu peço para compartilhar, mas esse em especial eu quero que vocês compartilhem mais intensamente. Compartilhe com seu amigo conservador, mostre para ele, tire as facas ao redor dele, porque pode acontecer ele querer se matar. Compartilhe aí no Facebook, no WhatsApp, para a galera toda. E, enfim, eu estou conseguindo cumprir aqui, postar os vídeos domingo à noite. Eu prometi 20 horas, mas tem a margem de erro aí, né? No Brasil você sabe que tem essa margem de erro. É difícil também, toda semana eu conseguir cumprir, cravar ali, né? 8 horas da noite certinho, mas estou cumprindo aí. Vídeo todos os domingos de noite. Pronto. Valeu.